Queridos, que benção. Pelo jeito vai chover mais, né? Não sei que os irmãos ouviram também. Irmãos, eu coloquei lá no grupo, né, que nós vamos iniciar aí as nossas quartas-feiras com uma microsérie, né? Uma pequena série que talvez ela vai ter 2 ou 3 capítulos, né? Vai depender aí de como a gente conduzir as nossas quartas-feiras, que é a respeito de um assunto que ele faz parte, infelizmente, da nossa vida, da nossa roda de conversas, né? E uma coisa da qual a Bíblia se pronuncia e traz para nós, né, de forma eficiente a resposta e o caminho, né, para que sejamos, então, libertos, curados ou fortalecidos, né, no meio das nossas dificuldades. Eu vou falar de alguns males da alma, né, ansiedade, depressão, e como a Bíblia tratou esses assuntos, como Cristo tratou esse assunto, como as narrativas bíblicas nos ajudam nisso. Nós já ouvimos 2 narrativas bíblicas aqui. Lembra? Nós já ouvimos a história de Acã, já vimos a história do pecado de Davi, e espero que os irmãos tenham percebido assim, como que as narrativas, as histórias bíblicas, elas são muito úteis, né, para nos ensinar coisas que vão muito além dessas narrativas, né? Então, dependendo da dinâmica, nós vamos dar uma observada em algumas narrativas também, para aprender um pouco sobre esse assunto dos males da alma. Mas hoje eu vou te chamar a palavra talvez mais forte, né, a respeito de ansiedade. Vai lá, Mateus capítulo 6, vem comigo, né, para Mateus capítulo 6, para nós ouvirmos como Jesus, né, tratou a questão da ansiedade, para nós termos aqui o nosso fundamento, né, o nosso pontapé, para tratarmos desse assunto. Mateus capítulo 6. E o nosso alvo vai ser o verso 24 até o verso 34. Um pouquinho depois aí da oração, do ensinar a oração, ensinar a jejuar, nosso Senhor Jesus vai e fala a respeito desse assunto. Como o texto é grande, você vai manter sua Bíblia aberta e nós vamos passeando por ele aí à medida que formos explicando para aprender com Jesus como lidar com essa questão tão atual que é a ansiedade, né? Mas como nós vamos fazer isso sem ler, sem ler previamente, né? Vamos fechar os olhos, vamos orar mais uma vez, e agora especificamente pedindo ao Senhor que ilumine, né, nossa mente e coração para aprendermos sobre este assunto, né, sobre a ansiedade e os males da alma, né? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai, diante de nós hoje um texto poderoso, a palavra do Senhor que tanto nos ensina, e aqui, Deus, um momento onde a própria palavra encarnada em Cristo Jesus abriu a sua boca para nos ensinar, para falar a respeito da sua lei e para nos ensinar as coisas concernentes, Deus, as coisas dessa vida, aquilo que nós passamos, aquilo que nós precisamos passar e como passar. Abre o nosso entendimento para esse texto, fala conosco aqui, que seja um momento proveitoso, tanto, Deus, para engrandecermos o nome do Senhor, quanto também para sermos curados ou auxiliarmos aqueles que precisam dessa cura. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, então, esse assunto, ele é um assunto um pouquinho complicado, né? Ele está no nosso meio, há muitas visões, né, a respeito dessa questão de ansiedade, de depressão, inclusive, há muitas visões dentro do nosso próprio contexto, né, religioso, a respeito do que significa, o que é essa questão de ansiedade, depressão, os males da alma, né? Há denominações, né, evangélicas que literalmente entendem que essas questões são curadas com exorcismo. A depressão, a ansiedade é o diabo, é o demônio que está nessa pessoa, basta fazer um exorcismo, que tudo então vai resolver. Outros acreditam que isso aqui é simplesmente a própria pessoa que, na verdade, está ali passando por uma situação de pecado, e ela tem então que se libertar daquele pecado, e é algo muito ruim, né? Um pecado muito ruim, não estou dizendo que nós não somos pecadores, mas é algo muito ruim que está agarrado na vida da pessoa, e que ela tem que se livrar.
há aqueles que nem mesmo acreditam que exista, né, essas doenças. Não, o crente não fica depressivo. Não, o crente não tem momentos de ansiedade, né? O que tem isso é porque não é crente. Irmãos, e eu começo assim, dizendo para os irmãos que a nossa abordagem aqui, você pode concordar ou pode discordar dela, depois a gente conversa sobre isso, mas realmente, irmãos, nem toda ansiedade, nem toda depressão tem uma causa espiritual. A verdade é que o nosso corpo é uma máquina bem complexa mesmo. E, às vezes, é um neurotransmissor que está com problema, uma vitamina B12 que também não tá em dia. Então, é sempre bom, meus irmãos, sempre bom quando nós pensamos ou começamos a identificar algum mal assim por sobre nós, que nós, sim, procuremos também, né, um médico, façamos os nossos exames, tentamos vencer o nosso sedentarismo, que isso ajuda demais também, né? Eu estou falando com experiência de causa, né? Nem futebol eu jogo, então sedentarismo eu entendo, vocês podem ter certeza, podem me perguntar à vontade sobre isso que eu entendo. E não é bom, né, meus irmãos? Então, realmente nem todo mal é um mal espiritual. Sim, nós cremos nos males físicos. Além disso, nem toda depressão, nem toda ansiedade, ela é causa exclusiva do maligno, ou é lógico que ela sempre é efeito do pecado, e isso é certo. Por quê? Porque todas as doenças são, né? A gripe é efeito do pecado, o câncer é efeito do pecado. Nós não nascemos para ter essas coisas, mas infelizmente o pecado nos destruiu, nos bagunçou, né, a imagem de Deus que nós fomos feitos para ser, não deixamos de ser, mas hoje somos uma imagem meio desfocada, e por aí entram então as doenças, e o corpo começa a se depreciar por causa disso. Então nem sempre, não é, meus irmãos, causa mas eu quero dizer que não é a causa de um pecado específico, assim, no sentido de, olha, você precisa aí, você tem um pecado aí escondido. Bom, pode ser também, a verdade é que pode ser também, mas nem sempre é. Homens de Deus tiveram grandes episódios de ansiedade e depressão. Eu citei há pouco tempo, né, o Charles Spurgeon, grande pregador, chamado como o príncipe dos pregadores, né, e há episódios que os diáconos tinham que levar o Spurgeon carregado para o púlpito, de tão depressivo que ele estava, né, em momentos de ataque. Um homem de Deus, meus irmãos. Vimos o Salmo 88, Emã, um homem que dia e noite, né, ora diante do Senhor, nós estudamos aqui, estava com seus quadros e seus problemas nos males. Então, essa série, ela não pretende fazer duas coisas. Primeiro, nem te incentivar a parar de tomar os seus remédios. Eu não quero ir tão a esse extremo. Eu creio na cura, mas eu não estou aqui para falar com você, não. Simplesmente para o seu tratamento, simplesmente para de consultar o seu médico, né? Pense bem, há um contexto nessa minha palavra. Procure ser um médico, porque há certos profissionais que as pessoas procuram para tratar a depressão e a ansiedade, que não são médicos e que defendem uma pseudociência. Não é isso que eu estou dizendo. Procure ser um médico, né? E vá e realmente entenda se há um problema com você. Mas o próprio Paulo, meus irmãos, não indica um remédio para Timóteo? Sim, Timóteo, você está com seus problemas no estômago ainda? Toma um pouco de vinho com água, né? Um remédio aí para ter o problema. Nós cremos nos remédios. Mas eu quero te mostrar aqui, meus irmãos, que sim, boa parte da ansiedade e da depressão causadas nos nossos dias, elas podem sim ter uma raiz que é vencida com a palavra do Senhor. E ela é vencida exatamente quando nós começamos a entender como a Bíblia enxerga esses males e quais são as palavras e qual é o remédio, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, traz para nós, sobre isso. Irmãos, ansiedade é uma coisa, embora o pessoal fale que é o mal do século, né? Ansiedade é uma coisa muito antiga. Jesus falou disso,
Paulo falou sobre isso, né? Não é à toa, porque Jesus, e olha só, não é que Jesus falou sobre isso, Jesus separou quase um capítulo inteiro, né? Ali no capítulo 6, ele quase todo é dedicado só a esse assunto, para os irmãos verem que Jesus deu atenção para isso, né? Ele falou. Ele é aquele que conhece a nossa natureza humana, ele sabe quem nós somos, ele sabe que nós precisamos lidar com isso. Depois do pecado, o ser humano torna-se esse homem que, uma vez que ele não está mais ligado à fonte da vida, o seu futuro se torna incerto, então ele também tem que lidar com questões como ansiedade e depressão. E aqui, meus irmãos, Jesus trata disso num momento fantástico da sua vida. Porque, se vocês se lembrarem, Mateus capítulo 6, ele está inserido dentro do contexto do Sermão do Monte, não é verdade? Se você volta a sua Bíblia aí no capítulo 5, o verso 1 e 2, o verso 1 e 2 é maravilhoso, meus irmãos, porque ele diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. E aqui, meus irmãos, Jesus vai tratar dos grandes assuntos da religião cristã. Por que eu digo que esse contexto é muito grande? Porque quando Mateus escreve o seu evangelho, o seu alvo principal são judeus. E quando o judeu ele tem uma ligação muito importante com essa questão de monte, né, meus irmãos? Por quê? Mateus não escreve que Jesus estava no monte à toa. Porque alguns milênios antes de Jesus vir à Terra, houve um evento em outro monte que foi muito especial para os judeus. Então, quando você falava monte para um judeu, o judeu trazia na lembrança aquele monte, o Monte Sinai. E por que o Monte Sinai era importante? Porque lá no Monte Sinai foi onde Deus trouxe a lei para o povo. Ele veio, ele legislou sobre o seu povo. E aí, de repente, você está aqui, alguns milênios depois, né, um outro monte, e dessa vez Deus vai de novo falar a sua lei, ele vai explicar o que ele requer dos seus seguidores, mas dessa vez, meus irmãos, a lei não vai vir intermediada por anjos. Dessa vez não vai ter um Moisés intermediando, é o próprio Deus que desceu. O próprio Deus se assenta naquele monte ali agora, como nessa alegoria, né, daquele momento do Monte Sinai, e agora ele vai trazer a sua lei mais uma vez. Então é um contexto muito grande. E aí ele discorre vários assuntos importantíssimos para a fé cristã. E a ideia da ansiedade vem na esteira de outro assunto. Ele faz as bem-aventuranças, fala de oração, fala do jejum. E de repente, olha aí o capítulo 6. Olha, antes do texto que nós estamos lendo, o verso 19 e a primeira parte do verso 20, quando ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Então, Jesus vem dizendo para os discípulos assim: olha, vocês não devem ter o seu coração nas coisas da terra. Vocês precisam focar, elevar o seu coração nas coisas de Deus. Não é que seja errado ter riqueza. Há muitos homens de Deus que foram ricos. Abraão, o próprio Moisés, Isaac, Salomão, né? Homens que tiveram realmente posses nas suas mãos. Mas a grande questão aqui é que Jesus está começando a introduzir essa ideia de ter outra coisa como alvo da minha vida. E ele traz um bom exemplo, que é o dinheiro. Ele fala: olha, o problema não é o dinheiro. O problema é se o dinheiro começar a ser o senhor da sua vida. E você começar a viver, né, em troca de acumular estes tesouros e não os verdadeiros tesouros. Por quê? Porque não dá para servir a dois senhores. Olha o que ele diz aí no verso 24. Capítulo 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, nota bem, a intenção de Jesus aqui é dizer: olha,
não dá para ter o coração em duas coisas. Seu coração, ele vai atender a um Deus. E aí, a palavra para riquezas aqui, é interessante, é a palavra mamon. Eu sei que você já ouviu essa palavra antes, né? Mamon era uma palavra aramaico, né, para um Deus que estava ligado à questão do dinheiro, né? Gente, entrou um trem no meu olho aqui que não está me ajudando, viu? Mas, então, é um Deus falso. E é interessante que Paulo, ele fala mesmo, né, que a riqueza, ele trata a riqueza lá em Efésios capítulo 5 como idolatria. Então, o alvo de Jesus aqui nem é tanto a questão assim de ser ou não ser rico, mas ele está dizendo, olha, não dá para ter o coração em duas coisas. Se o seu coração idolatrar a mamon, idolatrar o dinheiro, certamente ele não vai ser entregue ao Senhor. E aí surge a pergunta, olha, então se eu não posso ajuntar tesouros e riquezas aqui na terra, tudo bem, Jesus, o Senhor está me dizendo que o meu coração não deve estar focado em ter riqueza. Eu devo entregar-me inteiramente, então, ao Senhor. Tudo bem, muito bonito. Como é que eu vou comer? Surge essa pergunta, não é verdade? Então, como é que eu vou viver? O que eu vou fazer? Né? Se eu não der a atenção. Os nossos dias são assim, é tudo tão competitivo. Mercado de trabalho, né, é competitivo. Como é que eu vou comer? Se eu não der atenção, se eu não dedicar boa parte do meu tempo a ter um bom currículo e a trabalhar numa boa empresa e a crescer nessa empresa, como é que eu vou viver? E aí Jesus começa então a falar, né, de ansiedade. Olha que interessante. Ele vem na esteira dessa pergunta hipotética. Bom, se eu não posso servir ao mundo, como que eu vou viver nesse mundo? E aí Jesus começa a falar. E aí vem o verso 25, ele diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Vamos começar no seguinte, nota que tem aqui um imperativo, tem uma ordem, não andeis ansiosos. Não é, irmãos, eu vou lembrar, o contexto aqui, a figura aqui, é Deus trazendo de novo a sua lei, só que dessa vez sem intermediário, é o próprio Deus dizendo a lei. E a lei agora para nós, a lei de Cristo é, não andeis ansiosos. Então, irmãos, andar ansioso, viver ansioso, vocês concordam comigo que em primeiro lugar é pecado? Alguém vai discordar de mim que é pecado? Não dá, né, meus irmãos? Não é discordar de mim, né? É discordar de Jesus, não é verdade? Não dá para discordar. Então, o primeiro ponto que a gente vê aqui é que quando eu estou ansioso pelas coisas dessa vida, quando essa vida me assusta, quando essa vida me faz ter medo, no mínimo eu estou desobedecendo uma lei de Jesus. No mínimo eu estou aqui desobedecendo uma ordem direta. Jesus diz que isso não deve ter o primeiro lugar na minha vida, eu não devo andar ansioso, isso entristece o Espírito Santo, e isso apaga o Espírito Santo, Mamon não pode tomar o lugar de Deus na minha vida, eu não posso ser tão preocupado com essa vida, a ponto de que eu viva desobedecendo a lei do Senhor, vivendo ansioso o tempo todo. Então, no mínimo, isso é pecado. Eu não posso ter o meu coração dividido. A palavra ansioso, no grego, significa coração dividido. É um coração, da mesma raiz da palavra preocupação. O que é preocupação? É ocupar-se antes, né? Preocupar-se. É temer aquilo que às vezes a gente nem sabe se vai acontecer. Né? O coração dividido é aquele coração que olha para várias direções e não consegue focar em nada. Né? O foco nosso deveria ser aquilo que Davi fez. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele já me livrou do leão, ele já me livrou, então ele vai me livrar de novo. Esse deveria ser o alvo. Ou como Paulo fala, eu estou como uma flecha que está apontada para Jesus Cristo. Esse deveria ser o nosso coração. O coração do ansioso, ele está assim,
ele aponta para vários lados, ele tenta várias soluções, ele se preocupa demais. E olha aqui, Jesus nem está falando aqui com preocupações grandiosas, ele está falando aqui de coisa básica: comer, beber e vestir. E Jesus está falando assim, olha, interessante, e às vezes é isso que deixa a gente ansioso, não é verdade? É a subsistência, é o que eu vou fazer amanhã, né? É o que vai acontecer com a minha vida. E Jesus está dizendo, olha, não ande ansioso com essas coisas. Irmãos, aqui ele está falando assim, não anda ansioso com aquilo que você precisa para viver, que você precisa comer, você precisa vestir, né? São coisas que você precisa. E às vezes a gente está ansioso com coisas que a gente nem precisa, né? Eu estava esses dias muito ansioso em trocar meu carro, né? Pô, gente, e às vezes a gente fica ansioso em arrumar a casa, né? Aí eu preciso logo construir um império da minha vida. Às vezes a gente fica ansioso com as coisas que a gente nem precisa. Jesus está olhando aqui falando, gente, nem o básico. Não é que Jesus está proibindo a inquietação, né? O sentido, não, inquietação não. A preocupação no sentido de ser justo, de ser comedido, de saber fazer planos, não é isso. Porque ele está dizendo, olha, não inquiete a sua vida com essas coisas a ponto de que você viva ansioso com isso. A ponto de que você não consegue relaxar, você não consegue descansar em Deus. O tempo todo você tem medo do que vai acontecer. O tempo todo você pensa, mas e isso? E aquilo? Como vai ser? E aí a pessoa não dorme. E aí a pessoa começa a passar mal. E aí começa a trazer problemas dentro da família, dentro de casa. Jesus fala, olha, não se preocupe, não mantenha o seu coração tão focado nessas coisas que as coisas importantes simplesmente você deixa de cumprir. Então é isso que Jesus está dizendo, está dando uma ordem, não tema, não tema. E aí ele dá uma razão para isso, o que para mim, meus irmãos, é a parte, eu acho isso aqui incrível demais, porque Jesus ele dá a ordem, não anda ansioso, e ele vai e fala por quê. Jesus ele nunca é aquele assim, só faz isso aí. Não, ele fala, não anda ansioso. E ele explica por que nós não devemos andar ansioso. Ele dá as causas, os motivos para obedecermos essa ordem. É como se Jesus dissesse, olha, sabe qual que é a raiz da ansiedade? Qual que é a raiz do nosso medo? É que nós não estamos raciocinando direito. E Jesus aqui vai dar uma grande aula de como direcionar a nossa mente para longe da ansiedade. Ele dá uma aula sobre redirecionamento do coração, apontando para nós que a cura está aqui, não é verdade, meus irmãos? O que Jesus vai falar, ele está dizendo assim, existe uma cura, e a cura é o quê? Reordenar a sua visão de mundo, é passar a olhar o mundo, não como um mundo dividido, mas como um mundo que tem uma ordem, e uma ordem que está nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Olha só, dá uma olhada aí, como é que ele vai falar, continua o verso 25, ele começa a dar argumentos, né? E ele faz uma jogada, aí começa do argumento do maior para o menor, depois do menor para o maior. Por exemplo, olha só, o verso 25 termina, ele vai do maior para o menor, né? Ele fala assim, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Né? O alimento sustenta a vida é maior. As vestes vestem o corpo é maior. Né? Então ele está de cima para baixo, falando o argumento. É como se ele dissesse assim, gente, o Deus que deu a vida, se Deus não é o dono da vida, não foi Ele que deu a vida, será possível que Ele não consegue sustentar a vida? Se Ele te deu a vida é um presente dele. Se ele foi capaz de te dar a vida, ele não vai ser capaz de pôr alimento na sua mesa, que é o que sustenta a vida. Está vendo? Ele está mostrando para nós como às vezes, meus irmãos, a gente pensa pequeno.
E a gente esquece que, olha, a vida ela é sustentada por um Deus que é muito maior do que isso. O corpo, será que quem nos deu o corpo, formou o nosso corpo no ventre da nossa mãe, ele não tem poder também para preparar aquilo que nós havemos de vestir? Será possível que a vestimenta exige mais poder, é preciso mais poder para fazer a roupa do que para fazer o corpo? É preciso mais poder para ter o alimento do que dar a própria vida? Ele está dizendo, não, para com isso. O Deus que criou a vida, Ele sustenta a vida. E o Deus que criou o corpo, Ele vai cuidar das necessidades do nosso corpo. Depois, no verso 26, ele inverte. Aí ele vai do menor para o maior. Ele diz assim, observai as aves dos céus. Não semeiam, nem não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Ele começa do menor, né? Você está vendo o passarinho? O passarinho está voando. E Deus está conduzindo. Olha, eles não fazem, eles não são capazes de gerar o próprio alimento, mas Deus não põe ali o alimento para eles. Ele é um animal, o passarinho é um animal. Aí olha e fala, vocês são imagem de Deus. O passarinho foi criado segundo a sua espécie. O homem não foi criado segundo uma espécie. Ele foi criado à imagem de Deus. Será possível que o passarinho vale mais? Se ele não vale mais e Deus cuida dele, por que ele não cuidaria de você? Por que ele também não cuidaria, né, de nós? Deus cuida dos passarinhos, lógico que ele vai cuidar da imagem dele. E depois ele continua, né? Além de... Primeiro ele mostra, né? Por que eu não devo andar ansioso? Porque Deus é o Deus que me deu a vida, o Deus que Ele cuida de mim. Eu não preciso ter medo da vida, porque Ele me pôs aqui. E se Ele me pôs aqui, Ele vai me conduzir para onde Ele quer que eu seja conduzido. E além disso, o que adianta ficar ansioso? Olha o verso 27, o que ele diz, né? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Tem uma outra tradução que eu acho ela mais oportuna, que ela fala assim, quem pode acrescentar um côvado à sua estatura, à sua altura? É ambíguo mesmo, a gente não sabe muito bem o que quer dizer isso, mas a ideia é, tem coisas, meus irmãos, o que a ansiedade vai fazer por nós? O que adianta andar ansioso? A ansiedade não resolve nem as mínimas coisas. Eu não consigo mudar nem algo que está em mim, que teoricamente sou eu. Eu não consigo mudar. O que adianta ficar ansioso? A ansiedade não resolve nada, ao contrário, ela piora. A ansiedade traz males para dentro de casa, traz males para dentro do trabalho, traz males para a esposa, para filhos, para marido. A ansiedade não resolve nada. Então Jesus está dizendo, olha, além do fato de que Deus vai cuidar, de que adianta a gente ficar ansioso? De que adianta, meus irmãos? Nada. Não é que eu não deva procurar a solução dos meus problemas. Eu devo procurar. Mas eu não devo ficar ansioso a ponto de que eu vou perder o sono, né, por todos esses problemas. Afinal, eu creio num Deus. E aí, no verso 28 até o 30, caminhando para o nosso fim, ele mostra para nós a fonte da ansiedade. Primeiro ele começa mostrando a inutilidade da ansiedade, né? A irracionalidade da ansiedade. A ansiedade é irracional, porque o Deus que nos criou, Ele vai nos sustentar. Ele tem poder para nos sustentar. A ansiedade não resolve nada, porque nós não conseguimos mudar o curso da nossa vida, não é verdade? E aí ele fala, o verso 28 e 30, né, a fonte de toda a ansiedade, né? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? E aí Jesus Cristo está falando, meus irmãos,
de algumas flores, né, que tem na Palestina, flores lindíssimas, né, mas que tem o caule fininho, e que às vezes elas secam, e quem já morou na roça sabe que as lenhas fininhas, né, elas são melhor para acender o fogo, não é verdade? É mais fininho, e ela fica crepitando, né, ali, e dá a ignição ali para um fogo maior. Esses lírios da Palestina, geralmente eles duram 2 dias, pra vocês terem ideia, floresce rapidinho, vai embora, né? E aí, apesar de lindíssimos, duram apenas 2 dias. E aí Jesus fala assim, gente, Deus colocou tanta criatividade nessa flor, foi tanto poder, tanto amor que Ele colocou ali para criar, nem Salomão se vestiu como essas flores, que não têm capacidade nenhuma para se vestir, mas Deus veste elas. Então, por quê? É como se Ele dissesse assim, meu irmão, Deus cuida da criação, Ele cuida da sua criação com muito amor. E aí Ele põe o dedo na ferida, porque Ele fala assim, homens de pequena fé. Aí aqui Ele está exatamente colocando o dedo na nossa ferida. Ele está mostrando para nós, né, a origem, o fundamento de boa parte da ansiedade que o homem passa hoje. Fala, o que acontece com nós é que a nossa fé é pequena nesse Deus tão grande. Deus é muito grande, mas a nossa fé às vezes é pequena. É difícil descansar em Deus. Para algumas pessoas é difícil, meus irmãos. E eu não estou dizendo aqui, é aquela falta de confiança mesmo. Eu não estou dizendo a fé em Cristo. Eu não estou dizendo que você acreditar que Jesus é o Salvador da sua vida. Não, não é desse tipo de fé que eu estou dizendo. Mas é aquela fé que se traduz em confiança mesmo. Onde você diz, eu creio, e você permite ser cuidado por Deus. É quando você deita no seu travesseiro e fala assim, eu vou dormir, porque eu sei que Deus está a cuidar de mim. Ainda que eu tenha meus desafios, que eu preciso lutar com eles, eu devo lutar com eles, eu devo procurar a solução desses problemas, mas uma coisa eu sei, Deus não me abandona. Então eu deito e eu logo vou pegar no sono. Eu não vou fazer com que isso seja, eu não vou fazer com que os problemas sejam a razão da minha vida. Sejam eles grandes ou pequenos, o fato é que Deus sempre é grande. O nosso Deus sempre é grande. Então é isso que ele diz. Ele fala, olha, além de não adiantar nada, a boa parte da nossa ansiedade, ela é produzida por isso aqui. Falta de olhar o mundo como ele é. Nós cremos, às vezes, mesmo que não professemos isso, a nossa fé parece anunciar um mundo aleatório. Um mundo que ninguém governa. Um mundo onde só os fortes sobrevivem. Um mundo onde o que vale é a lei do mais forte. E se eu não for o mais forte, eu vou ser engolido. Às vezes é essa a visão de mundo que nós temos. E a visão de mundo que Jesus está dizendo aqui para nós é descanse. Deixa esse fardo pesado, pega o meu jugo que é suave. É isso que Jesus está falando, meu irmão. A fé aqui não é a fé salvadora, porque essa fé todo crente tem. Fé salvadora é algo que é exigido, é ela que nos justifica, né? Por meio dela que nós somos justificados. Só que a fé que Jesus está dizendo aqui é a fé na providência de Deus, que Ele vem discorrendo. É a fé que é ensinada na Escritura, de um Deus que cuida, de um Deus que provê todas as nossas necessidades, mesmo que às vezes, meus irmãos, nós precisemos sofrer um pouquinho, passar por certas lições, porque a gente precisa aprender algumas lições, mas o fato é, meus irmãos, até as lições, elas sempre têm como um fundinho nos ensinar a depender dEle, a depender do nosso Deus. E aí, conclusão, olha aí o verso 31 e 32 que ele diz, né? Portanto, tendo em vista tudo isso, que a ansiedade é irracional, que a ansiedade não muda nada, que a ansiedade é falta de fé, agora ele fala, portanto, não vos inquieteis, que é a mesma palavra ansiedade, né? O tradutor só optou por outra, mas é a mesma palavra, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos,
porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Jesus literalmente está falando assim: meus irmãos, o mundo é que tem esse tipo de ansiedade. São os homens que não creem em Deus, que fazem como alvo da sua vida o dinheiro. Os homens que não conhecem a Deus é que tem medo da chuva que cai quando estão estudando, né? Deixa ela cair, vai dar certo, né? Já estamos aqui mesmo. É coisa que o seu Tião faz um café massa para nós ali, passa a noite aí, né, seu Tião? Né? Emenda aí. Mas, irmãos, o crente não é assim, sabe? O crente não se preocupa com essas coisas. Ele sabe que ele tem um pai que cuida dele. Ele sabe que ele tem um Senhor que, às vezes, pode até parecer que ele demora a responder, mas ele é o Deus que tem um propósito em todas as coisas. E todas as coisas, meus irmãos, revelam esse propósito. Então, às vezes, a gente precisa aprender a ter paciência, aprender a entender que existe um propósito em todas as coisas, e, meu irmão, não sobrecarregar o coração com essas coisas, só confiar nele, porque olha como é que termina, né? Vamos terminar o verso 33 e o 34, vamos terminar no 33 aqui. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então aqui Jesus diz para nós: olha, como é que eu curo a minha ansiedade? É dando prioridade para Deus, é entendendo que eu preciso reorientar a minha vida, preciso entender realmente, meus irmãos, que o meu coração pecador, ele é um coração dividido. Eu preciso estar pronto a confessar isso e entender: olha, eu preciso buscar mais ao Senhor, eu preciso fazer com que Ele seja a paixão da minha alma, e que Ele seja o primeiro alvo da minha vida, e que o reino dEle verdadeiramente seja por onde eu quero ir, né? No trabalho, meus irmãos, louve a Deus; em casa, louve a Deus; na escola, louve a Deus; numa bonança, louve a Deus; na dificuldade, louve a Deus. Busca esse reino, né? E Ele com certeza vai se apresentar. Verso 34: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque isso é ansiedade, se aquietar com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo assim: vive cada dia por vez. Às vezes, beleza, a minha vida parece que ela está tão cheia de coisas, há tantas coisas grandes para decidirem, há tantas coisas grandes para fazer, né? Como diz o poeta Raul Seixas, né? Eu tenho tantas coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aqui parado. Vive cada dia, meu irmão, como se ele fosse, e como ele é, uma bênção do Senhor. E aí, não tente trazer para hoje as angústias de amanhã, né? Viva cada dia, coloque nas mãos do Senhor. Não é errado planejar, não é isso que eu estou fazendo, mas faça os seus planejamentos debaixo de Deus, debaixo do Senhor, entendendo: olha, eu vou fazer meus planos, mas a resposta vai vir dEle, e o caminho que Ele abrir, esse é o caminho que eu vou trilhar. Em resumo, Jesus, em metade de um capítulo, Ele disse aos seus discípulos, pescadores, trabalhadores, gente comum, que eles não devem viver ansiosos, pois isso não glorifica a Deus, nem é testemunho ao mundo, viver ansioso como eles vivem ansiosos. A diferença entre o crente e o descrente não é a ausência de problemas, mas é a forma como nós reagimos a eles. Como que nós reagimos aos nossos problemas? Com fé, né? Entregando o nosso caminho ao Senhor, descansando nele e sabendo que o mais Ele fará, né? Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo fundamento, né? Hoje nós vimos aqui o terreno por onde nós vamos caminhar, né? A partir de quarta-feira, nós vamos ver aqui o que mais que a Bíblia fala sobre enfrentar a ansiedade, a depressão e os males da alma.